Fala pessoal, então essa é a nossa segunda parte da aula sobre importação. Então é a segunda parte da nossa aula 2, tá? E eu vou continuar com vocês aqui algumas importações, tá? Então vamos lá, na minha planilha aqui eu coloquei alguns links. Esse aqui não está no link, na planilha de vocês, tá? Então eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Isso aqui foi uma tabela que eu criei na minha página, tá? Pra vocês poderem fazer uma importação. Então eu vou abrir esse link aqui numa página da internet para vocês verem. Vou copiar daqui e vou abrir essa página aqui. É isso aqui, ó. Então, deixa eu dar um zoom para vocês verem bem. Eu criei uma página, pessoal, com algumas tabelas dentro, tá? Com alguns dados, para vocês poderem ver uma importação feita da internet. Então, é uma página da internet normal, endereço da internet. Eu coloquei o simulador de importação, eu fiz uma tabela com valor em real, em euro e libra, e depois um boletim escolar com notas aqui, tá vendo? Notas de aluno, tá? Então eu quero importar isso aqui para a minha planilha do Excel. Ok? Vou mostrar para vocês como é que funciona isso na prática. Vamos lá para o Excel? Eu vou abrir a minha planilha. Aí vamos lá. Como é que eu faço para importar, gente? Ó, dados, né? Lembra? Vamos dar uma olhadinha em todas as opções de importação aqui, ó. Eu tenho lá, obter dados de arquivos do próprio Excel, de arquivos texto, XML. Esses são os padrões que eu falei para vocês aqui embaixo, tá vendo? Tem alguns a mais, ó. JSON, né? Que a gente fala, JSON, PDF. Ah, professor, eu posso importar qualquer coisa de PDF? Não, gente. Tem PDF que é protegido. Tem PDF que a informação não está como texto, está como imagem. Aí você vai precisar de um OCR para poder converter, tá? Então depende. Eu posso importar dados de pastas, de bancos de dados. Olha aqui, ó. SQL Server, tá? Do Access. Ou fazer análise de dados. Isso aqui não é objeto do nosso curso, tá? Uma coisa mais avançada. Do Azure, da Microsoft, de outras fontes de dados, tá vendo? E entre elas, inclusive, da web. Olha aqui, ó. Ah, professor, eu tenho um banco de dados específico da empresa que é feito em Power Play com configuração de um banco Clipper. Dá para importar? Dá, gente. Você baixa o driver ODBC desse banco de dados, aí vocês pesquisam na internet como é que faz isso, tá? Vocês vão baixar o driver ODBC, vão instalar essa fonte de dados no computador de vocês, e essa fonte de dados vai traduzir para o Excel o que está dentro daquele banco de dados. Então, basicamente, quando se fala em banco de dados, o Excel importa qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Ok, o que é o nosso objetivo aqui? Importar da web, né? Preciso vir aqui, ó, de outras fontes da web. Não, eu posso vir aqui direto dados da web, tá vendo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar o endereço de e-mail dessa página, o endereço eletrônico dessa página. Aí, professor, tem que fazer com a sua página? Ó, pessoal, faz com a minha para testar, aí depois vocês fazem com a página que vocês querem importar de fato, tá? Então, eu vou lá, dados da web. Aí ele vai abrir para mim uma janela, perguntando para mim o seguinte, ó. Qual que é a URL, qual que é o endereço da página onde você quer importar as coisas. Então, eu vou colar esse endereço aqui, tá? E vou dar um OK. Então ele abriu a tela aqui para mim, ó, do que ele encontrou. Então nessa tela aqui ele está me mostrando o que ele achou lá, pessoal. Ó, ele falou que nesse endereço aqui ele encontrou o documento e ele encontrou duas tabelas, a tabela 0 e tabela 1. Então a tabela 0 é aquele real, euro e libra. Deixa eu abrir a página aqui do lado para vocês verem. Ó, quando ele fala para mim que ele achou o documento, significa toda a página, tá? Tudo que está aqui dentro. Quando ele fala tabela 0, e mostra aqui, ó, eu cliquei em tabela 0, ele trouxe o real, euro e libra, tá vendo? Então ele conseguiu identificar que aqui dentro dessa página tem uma tabela que é só real, euro e libra, essa tabela aqui. Ou a tabela 1, que daí é as notas, tá vendo? Então ele conseguiu identificar que tem uma segunda tabela aqui, que é esse cara aqui. Então qual que é a diferença de documento, tabela 0 e tabela 1? Pessoal, documento é tudo. Ele vai importar esse texto, vai importar essa tabela, mais esse texto aqui e a outra tabela. Tabela 1 importa só isso aqui. E tabela 2 importa só isso aqui. Tá? Essa é a diferença. Então eu vou fazer a importação só da tabela 0, que na verdade é aquela libra, tá vendo? Ele está me mostrando aqui. Então, aqui ele mostra a visualização da internet e a visualização de como é que vai ficar na planilha. Vou clicar em carregar.
e ele vai criar uma aba nova para mim e vai trazer ali para mim o que estava lá na planilha, na tabela, tá vendo? Lá na página da internet, né? Euro, real e libra. E aí, pessoal, digamos que isso aqui é a cotação do euro e da libra, tá? Olha que legal. Eu venho aqui, lembra como é que eu faço para atualizar? Ó, eu vou lá em dados, né? Propriedades, venho aqui nesse ícone e mando ele atualizar a cada 1 minuto. Então, olha que legal, pessoal, a cada 1 minuto eu vou ter atualização do real em relação ao euro e em relação à libra. Sensacional isso, né? Me permite ter uma cotação online de várias moedas aqui. Ah, professor, mas não é esse site que eu uso. Tudo bem, esse aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Professor, a tabela que está vindo lá, está vindo cheia de informação, tem muita coisa que eu não vou usar, eu só quero a linha 2, por exemplo, eu tenho a minha página aqui e eu só quero essa primeira linha, eu não quero que ele importe a tabela inteira. Dá para fazer isso? Pessoal, claro, o Excel tem suas limitações com relação à internet por alguns motivos que eu vou explicar. Quando você faz uma página da internet, cada pessoa faz de um jeito. Tá? Pode ser que tenha uma pessoa que use tabela, outra usa frame, outra usa layer, outra usa div. O objeto que se usa pode ser diferente. Tá? Então o Excel não tem condição de entender o que o programador quis fazer para a tabela dele. Então o Excel simplesmente entende que é um conjunto de dados e ele vai trazer esse conjunto inteiro. Tá? Ah, professor, mas minha planilha vai ficar feia se eu trouxer tudo isso aqui. Eu não quero, eu quero só uma célula com o valor do dólar. O que eu recomendo que vocês façam, pessoal? Se você quer só o valor, por exemplo, do euro, tá? Eu quero que apareça assim na planilha e aqui do lado o valor. Então faz assim, ó, euro igual, daí você vem aqui e fala assim, ó, é igual a esse valor aqui, tá? Pronto. E vocês pegam essa coluna e oculta. Pronto. Você concorda comigo que quando atualizar aquela planilha que está oculta ali, esse valor aqui vai atualizar também? Não vai? Deixa eu vir aqui, atualizar. Eu não sei se a minha planilha atualiza cada vez que carrega. Não. Senão eu teria atualizado ali já. Entendeu, pessoal? Então você esconde o que você não quer mostrar. Porque tem páginas, eu vou falar para vocês aí por experiência própria, que quando você importa, vai vir um monte de lixo. Um monte, vai vir até imagem. Tá? Nesse caso, faz o que? Importa, oculta. E pega da planilha só o que você quer. Tá? Olha que legal, aqui eu teria uma cotação do euro online, atualizando a cada 1 minuto, e que para o usuário final vai estar transparente, vai estar como euro. Tá? Vou colocar aqui como moeda, pronto. Aqui no meu caso está como libra, porque eu estou na Inglaterra. Né? Tá vendo? Atualizou lá aqueles dados escondidos, aparece aqui atualizado. Show de bola? Assim que funciona, tá, gente? Então a importação da internet ela segue o mesmo padrão dos arquivos texto, do arquivo Excel, tudo igual. Você também pode atualizar a cada tanto tempo, a diferença é essa, que você não consegue controlar exatamente quanto de informação vai vir. Então, se essa página não deu certo a importação, pessoal, não conseguiu pegar o dado que você queria, tenta trocar de página, procure em outro lugar. Tá bom? Perguntas que podem acontecer e que já me fizeram. O aluno me perguntou assim, professor, tá, mas eu tenho que importar de uma página, só que para pegar a informação, eu preciso fazer login. Então, por exemplo, eu quero importar a folha ponto dos funcionários. Tá? Só que para chegar na página onde está a folha ponto, eu tenho que fazer login antes. Eu tenho que passar pela tela de login, fazer o login e depois ele abre a tabela. Dá para fazer a importação? A minha resposta para vocês é: dá, gente. O Excel faz isso. Tá? Só que daí não é simplesmente com a ferramenta de importação de dados. Você vai precisar ter VBA para você poder manipular uma interação com o seu navegador. Então o VBA, que é uma linguagem de programação nativa da P-Code da Microsoft e é interpretada pelo Excel, você consegue através dela fazer um programa robô que vai lá abrir essa página, fazer o login para você e fazer a importação dos dados para a sua planilha. Então a resposta é possível? É. Com o que a gente vai aprender nesse curso? Não. Mas, professor, mas eu preciso. Fala comigo. Me manda uma mensagem, a gente trabalha junto para resolver. Tá bom? Mas a resposta é possível sim, tá? Dá. Com Excel, pessoal, dá para tirar água de pedra. Ele faz muito mais do que a gente possa imaginar que ele consiga fazer. Tá bom?
Então, essa foi a nossa segunda aula sobre importação de dados. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Manda para mim. Se vocês tiverem alguma situação específica, manda para mim também. Tá joia? Então, até a próxima aula.